Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago. Bom dia. Muito bom dia para você que nos acompanha. Uma feliz sexta-feira. Elivaldo, como é que tá lá pela rádio com a vitória do Botafogo e a botafoguense Neila do Rego Monteiro? Uniformizada com a camisa de retrô do Botafogo, que lembra o Mané Garrincha, o inesquecível Garrincha. Então ela está lá comemorando já no clima de pintou campeão. Ah, é? É vinheta toda hora, pintou campeão, pintou campeão. A final da Mundial de Clubes vai ser a final Herbert Henrique, Palmeiras e Botafogo, e com a vitória para o Botafogo. Então o Botafogo já é campeão mundial, porque ganhou do campeão da Europa. Considerando que o mundo do futebol é América e Europa, o campeão da América ganhou do campeão da Europa, é o campeão mundial, Botafogo. Automaticamente se deduz isso aí, né? É, pode acabar o campeonato. Então o Flamengo vai jogar hoje só para cumprir tabela com o Chelsea. Amistoso. Jogo festa. Tá certo. Bom, faz parte, né? Faz parte. Seu outro já me disse aqui, olha, por que você falou que o PSG é o melhor do mundo? Porque ele ganhou a Champions? Sim, foi por isso. Exatamente por isso. Mas vamos ver aí os outros desdobramentos, Elivaldo. Vindo aqui para o ponto de vista, vamos começar falando, nós tivemos aí a primeira cassação, Elivaldo, de prefeitos eleitos agora na leva de 2024. Campo Alegre do Fidalgo foi cassado o diploma do prefeito pela Justiça Eleitoral. E a motivação foram crimes eleitorais, resultado de uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIGE, a primeira instância que representa a 69ª zona eleitoral, com sede em São João do Piauí, já que Campo Alegre do Fidalgo fica na região de São João do Piauí. Uma decisão foi favorável ao afastamento do prefeito e do vice, sob a forma de cassação. Afastamento, cassação e com 8 anos de inelegibilidade. E, aliás, Elivaldo, lá foi a eleição mais apertada que tivemos no ano passado, né? Só 4 votos. 4 votos. Maioria. É verdade, Tiago. Só 4 votos. Lá é uma aliança PP, Progressistas e PSD, e essa decisão que resultou na cassação dos prefeitos significa que será cumprida da seguinte forma: a Câmara Municipal vai ser notificada da decisão para que tome as medidas necessárias, cabíveis, mas, por ser uma decisão de primeira instância, ainda não implica naquele chamado efeito suspensivo do mandato, né? Ele pode recorrer no mandato e o recurso será naturalmente protocolado à instância seguinte, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Se confirmada, a consequência será a convocação de novo pleito, um pleito suplementar. Como a decisão tem menos de um ano da eleição, né? Tem como se resolver a situação administrativa ainda com um período adequado para que o município não tenha nenhuma dificuldade administrativa. Em prevalecendo essa decisão, aí a Justiça Eleitoral vai verificar se convoca novas eleições lá para o município de Campo Alegre do Fidalgo. Mas como o Elivaldo disse, não transitou em julgado, ou seja, não se esgotaram todas as possibilidades de recurso e certamente a defesa de quem teve o diploma cassado, prefeito e vice, está se articulando para apresentar aí também os seus argumentos e tentar reverter essa situação. O prefeito Jean Carlos, do PP, e o vice Vital Cirilo, do PSD. Muito bem. Elivaldo, agora o que já está consumado é a mudança lá na SASC, Secretaria de Estado da Assistência Social. A ex-secretária Regina Souza já tinha dito, né, desde o ano passado, há mais de 6 meses pelo menos, falava que se afastaria do cargo e o governador ontem anunciou o novo ocupante. É verdade, trata-se do ex-deputado João de Deus Souza, atual presidente estadual do PT, essa condição que ele vai até o dia 6 de julho, quando comanda essa consulta interna do PT, que vai possibilitar a eleição de novo dirigente. É um petista histórico, raiz, muito ligada à secretária Regina Souza, e o governador, ele definiu a sucessão na pasta dentro de um perfil, como indicou na formação do secretariado, obedecendo essa indicação ou esse respeito à composição do PT no primeiro escalão, considerando esse segmento mais histórico do partido. Então, não muda nada do ponto de vista do perfil político que comanda hoje a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que será agora Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. E na primeira manifestação pública de João de Deus Souza, o futuro secretário da SASC, foi aqui na TV Cidade Verde, ao Jornal Cidade Verde, a Lívia Pessoa e ao Tássio Cruz. E lá na entrevista ele falou sobre como pretende desenvolver essa nova missão que recebe agora do governador Rafael Fonteles. Esses dias agora, essa semana, o meu papel vai ser de
me aproximar e de pegar todas as informações, né? Quero fazer essa transição, já acertei com a secretária Regina, devo sentar com todos os superintendentes, com a própria secretária. Eu já tinha conversado com ela essa semana, já com essa possibilidade, né? Digamos assim. Ela me chamou para conversar e ali eu já fui buscando algumas informações. Então, eu vou me apropriar de todas as informações, de todos os dados. Importante dizer que a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, hoje já ela não tem mais aquela função que era, né, antes da Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje, quem executa a política de assistência social são os municípios. E a SASC cabe apoiá-los, cabe capacitar todo o pessoal, fiscalizar e acompanhar de perto, monitorar, enfim. O que se esperava também se cumpre, Elivaldo. A SASC, que é uma secretaria importante, capilarizada, atende a um grande público, segue na cota do PT. É verdade. Havia aí uma possibilidade de até outros nomes que eram colocados, estavam sendo discutidos, mas nomes também que estavam ligados, que são ligados, melhor dizendo, à gestão da SASC sob o comando de Regina Souza. Ali mais ligado à gestão, à área técnica, mas também na área política. O nome do ex-deputado João de Deus Souza estava muito citado, muito relacionado, digamos assim, para essa possibilidade. E não deu outra. Ontem o governador Rafael Fonteles publicou em suas redes sociais a decisão de ratificar essa cota petista numa importante pasta que é a Secretaria de Ação Social e Cidadania. Então, permanece no aspecto político como está a composição e o comando, o estilo de gestão na SASC. Composição da chapa do governador Rafael Fonteles com vistas a 2026, Elivaldo. Ontem a gente falava aqui do posicionamento do vice-governador atual, Temístocles Filho, na composição dessa chapa. O próprio não se manifestou, mas o filho dele, deputado Felipe Sampaio, falou. É verdade, Tiago. Nessa missão aí, destaque para o nosso repórter lá de Pedro II, o Ney Silva, que ontem foi a Esperantina, cobrir lá a entrega de um equipamento importante no interior do estado, um destacamento do Corpo de Bombeiros. E lá estavam Chico Lucas, secretário de Segurança, Temístocles Filho, vice-governador, Felipe Sampaio, deputado estadual do MDB, filho do vice-governador. O Ney até que tentou tirar alguma coisa do vice-governador Temístocles Filho, mas não conseguiu. Ele falou, não falo sobre isso agora, não falo agora, só mais tarde, depois, talvez em julho. Mas o deputado Felipe Sampaio falou sobre o tema. Entendo que o vice-governador hoje em exercício, Temístocles Filho, que está como vice-governador, é um homem preparado, um dos maiores articuladores políticos do estado do Piauí, é um homem de palavra, quando ele firma compromisso com alguém, ele cumpre até o final. Então, se ele está hoje aí é porque ele tem nome na política piauiense. O que a gente pede é que ele permaneça como vice-governador para continuar ajudando o Piauí pelo nosso MDB. Mas as tratativas maiores serão com o governador Rafael Fonteles e o vice-governador Temístocles Filho. Se é amanhã, se é em julho, se é no próximo ano, quem vai saber são os dois. E a gente sabe o tamanho do Temístocles Filho na política piauiense. Vamos ouvir o próprio, Elivaldo. Temístocles? Vice-governador. Olha só o que ele disse ao Ney Silva. Vice-governador, como é que o senhor analisa recentemente uma reunião do governador Rafael com o ministro Wellington, já aí praticamente acertando a indicação do PT para vice? Como é que o senhor analisa essa possibilidade do MDB não mais estar indicando a candidatura a vice? Eu vou responder isso para você depois. Estilo Temístocles, né? De se sair das saias justas. Mas é uma característica realmente do vice-governador, ele trabalhar em silêncio, digamos assim, para o público, para a opinião pública, mas ativamente nas articulações, né, Elivaldo, dos bastidores. É como você disse bem, Tiago, é o estilo Temístocles. Uma característica do vice-governador Temístocles, ele sempre tem resposta para tudo. Até essa resposta, que ele falou que vai falar sobre esse assunto depois, mas não deixa de falar.
Então, é um estilo que também caracteriza o comportamento do vice-governador, ou seja, de cautela, nada de declaração assim de forma inesperada ou extemporânea, tudo com muita cautela, com muita prudência e análise da realidade política do Estado. O momento é de decisão, assim, de caráter definitivo? Não. O momento é de análise, de projeções. O que se tem de projeções na base governista é esta composição mesmo, já tratada em encontro de cúpula das lideranças, mas efetivamente, e aí eu concordo com o vice-governador Temístocles Filho, a decisão não será tomada agora. E o que diz o presidente do partido, Elivaldo? O MDB está com Temístocles fazendo gestão também por essa vaga de vice? De Esperantina, o Ney Silva voltou à terra natal Pedro II e lá na base ele encontrou ontem à noite com o presidente estadual do MDB, Marcelo Castro, que falou sobre esse momento que envolve o cenário político da base governista. Nós passamos em revista o quadro político nacional, o quadro político estadual e definimos, né, as diretrizes principais da chapa majoritária. Então não há nenhuma dúvida, não é segredo para ninguém, que o governador Rafael Fonteles irá para a reeleição, eu pelo MDB irei para a reeleição, o Júlio César será o nosso candidato a senador e vamos compor o restante da chapa, que é o vice-governador, que nós do MDB estamos lutando para que permaneça o vice-governador Temístocles Filho, e tem também a questão da chapa, da suplência de senador, a minha suplência de senador, a suplência de senador do Júlio César. Elivaldo, é a primeira vez que Marcelo Castro crava que a dobradinha será Marcelo Castro e Júlio César na chapa governista. E essa declaração acontece não do nada, assim, somente da vontade do senador Marcelo Castro. Não, ela é resultado desse entendimento que o senador se refere, que foi uma reunião no domingo passado, domingo último, em que essa questão foi colocada, foi tratada nesse cenário nacional, cenário estadual e nas projeções para o ano eleitoral de 2026. Então, o senador ele abriu o jogo. Abriu o que realmente se discutiu nesse encontro, ou seja, a dobradinha Marcelo, Júlio César para o Senado, a natural busca da reeleição do governador Rafael Fonteles e o desejo do MDB de manter Temístocles Filho, o desejo, mas que há outras possibilidades, isso é nítido, é claro e notório. Agora, o detalhe também que ele falou nas suplências, né? Verdade. Suplências que serão muito bem trabalhadas, tanto a de Marcelo Castro como a de Júlio César Lima. Essa declaração foi ontem à noite, na abertura do Festival de Inverno de Pedro II, que, aliás, esse Festival de Inverno, ele foi muito aquecido pela política, sobretudo nessa base governista. E o deputado Júlio César, anunciado como candidato ao Senado na chapa, ou como pré-candidato por Marcelo Castro, também falou. Prego batido e ponta virada. O governador já referendou tanto o meu nome quanto o nome do Marcelo, quanto o PSD e o MDB. Então não se discute mais. A suplência ainda não está definida, mas é portas abertas para, num diálogo com o nosso grupo, definir aquilo que é melhor para a nossa chapa e para o nosso grupo. Cravado, então, aqui no Notícia da Manhã, Elivaldo. É preciso mais clareza do que isso? Prego batido, ponta virada, caminho sem volta, Marcelo, Júlio e Rafael Fonteles formando aí a base da chapa governista para 2026, dita pelo um dos integrantes dessa articulação. O deputado Júlio César, ele não é só o deputado federal e hoje pré-candidato ao Senado, confirmado nesse entendimento. Ele é o presidente do PSD estadual. Então, uma declaração importantíssima para essa manhã de sexta-feira em relação a rumos da base governista para as disputas eleitorais do próximo ano, Tiago. Agora vamos ouvir o que disse o governador Rafael Fonteles, que participou também da abertura do Festival de Inverno.
Eu sempre nutri uma amizade muito grande com o deputado Wilson Brandão, com a Betinha prefeita. Claro que às vezes na política você está em lados separados, mas eu espero estar do mesmo lado, tanto do ponto de vista administrativo, como é a minha obrigação, e a obrigação também da prefeita, e ela tem essa consciência, mas também politicamente, quem sabe. Então, eu estou de braços abertos para cooperar cada vez mais pelo bem do povo de Pedro II. Eu converso todo tempo, né, com todos os líderes políticos. Então, da nossa parte, todo o interesse em estarmos juntos, repito, administrativamente, como é a nossa obrigação, e politicamente também, se for possível, da nossa parte, todo o interesse, porque quem ganha é o povo com esse alinhamento entre governo municipal e governo estadual. Ele falou mais no contexto lá do município de Pedro II, né? Não entrou na situação da formação da chapa. E que, aliás, Tiago, esse é um contexto que interessa muito ao governador Rafael Fonteles, inclusive no aspecto político. Administrativamente, ele afirma que são parcerias importantes, institucionais, mas espera contar também com o apoio político. E veja só a peculiaridade, Tiago. Ontem, lá em Pedro II, são dois grandes grupos que disputam espaços na política municipal. O liderado pela prefeita, Betinha Brandão, e o esposo, Wilson Brandão, deputado estadual, e na oposição, a ex-prefeita Neuma Café. O governador visitou os dois lados. Ele foi tomar um chá das 5, um lanche na casa da ex-prefeita Neuma Café. E é do PT? Ele só fez dar uma voltinha no quarteirão, porque as casas são assim, quintal com quintal. Ah, é fundo com fundo? Fundo com fundo. Aí ele deu uma voltinha lá, quando dobrou a rua, já estava na casa da prefeita Betinha Brandão. Então, mantém aí esse interesse de conquistar aí os dois lados. Isso é possível? Sim. Agora, é claro que vai depender ainda de muitos desdobramentos. A gente sabe da ligação que tem o Wilson Brandão com a oposição, com o senador Ciro Nogueira, por exemplo, né? Agora, esse entendimento para o governo do Estado são possibilidades. Vai depender muito de como as forças políticas locais vão separar as disputas locais da disputa estadual do ano que vem. Bom, Elivaldo, acho que agora voltando um pouquinho aqui no assunto ainda da formação da chapa, com essas declarações de Marcelo Castro e Júlio César, como é que fica o contexto, até para o próprio Partido dos Trabalhadores, que ainda visualizava uma indicação para a disputa na senatória com o deputado Flávio Nogueira. O PT deve entrar com força agora nessa vaga de vice, Elivaldo, ou ainda deve medir esforços, forças aí para conseguir eventualmente indicar a senatória? Fica sobrando o quê? Uma vaga na suplência? Qual é a análise que você faz? Tem uma parte do PT, Tiago, que afirma o seguinte, eu digo porque eu já ouvi, diz o seguinte, olha, o PT, um segmento aqui do PT, ele só tem 2 candidatos para o ano que vem. Eu quase caía para trás. Como assim? 2 candidatos? Sim. Rafael Fonteles e Lula. E os demais? Não temos. Será motivo ainda de muita discussão, muito debate, muito entendimento. Um segmento do PT afirma que há essa corrente na direção estadual ou na militância mais aguerrida do Partido dos Trabalhadores. Então, essa expectativa sempre vai existir até a convenção, até a definição. Mas ganhou muito corpo, ganhou muita força essa tendência da chapa governista ser formada com PT no governo e MDB no Senado, PSD no Senado na outra vaga. Agora, é claro, é mais ou menos a situação que vive o vice-governador Temístocles Filho. Reconhece a investida do PT ou a tendência forte para o PT indicar a vice, porém, a decisão pode até ser essa a intenção ou ter sido tomada hoje, mas ela só será ratificada em 2026. É isso, Elivaldo? É isso, Tiago. Ontem eu conversei, só para encerrar, rapidamente, com o ex-vice-prefeito, ex-deputado estadual, Robert Rios Magalhães. E ele tem espalhado aí que está no cenário político de 2026. Eu disse, que cenário, doutor Robert? Provavelmente na disputa para o Senado. Na oposição ou na situação? Tem o convite dos dois lados.